Oi pessoal, hoje eu vim gravar pra vocês uma vídeo resenha sobre um livro chamado O Legado da Perda. Esse livro ele foi escrito pela indiana Kiran Desai. Eu nunca tinha lido um livro de uma escritora indiana e na verdade quando a gente estava pensando no Amásia, que a gente tinha que fazer uma lista com 80 livros e queria de variados países, tivemos uma grande dificuldade de encontrar livros de autores asiáticos, principalmente da região da Índia e Oriente Médio, Oriente Arábico, porque, não sei, assim, a gente só conseguia encontrar aqueles livros bem clássicos, tipo Mil e Uma Noites, e não tinha nada de autores mais contemporâneos, nada que a gente encontrasse nas livrarias, etc. E isso deixou a gente meio frustrado, porque a gente acabou fazendo uma lista ainda muito ocidentalizada. Só que eu tive uma grande sorte, porque eu participo de um grupinho da faculdade que a gente faz trocas de livros durante o semestre. A gente fez 2 trocas no ano passado e eu consegui esse livro em uma das trocas. E assim, ele já veio meio acabado, né? Tipo, dá pra ver que foi bem lido. Mas era da Alfaguara, né? E eu me interessei a princípio porque era uma autora que eu nunca tinha ouvido falar e era da Alfaguara. Eu nunca li um livro ruim editado pela Alfaguara. Então eu pensei, bom, deve prestar. E assim, pra quem não conhece, a Alfaguara, ela é uma editora que publica livros não só de autores orientais, mas tem vários livros de autores orientais. Ela é que publica todos os livros do Murakami no Brasil. E também tem um livro de uma chinesa que eu encontrei outro dia numa livraria que eu quero muito comprar, porque também parece muito interessante. E eu acho que é muito legal a gente pegar esses livros de mundos muito diferentes dos nossos, justamente porque é o nosso jeito de poder viajar no tempo e no espaço sem precisar sair de casa. E a Ásia é um sonho pra mim, eu acho um lugar incrível. É lógico que o meu país que eu mais quero ir na minha vida é a Rússia, mas a Rússia também é um pouquinho Ásia, vamos lá. E como eu fui pro Paquistão, eu acho a Índia mais enigmática ainda, e eu tenho muita vontade de ir na Índia. E agora que eu tô lendo muito Haruki Murakami, eu tô com muita vontade de ir no Japão também. Então, como isso pra mim ainda é um sonho meio distante, porque a passagem é bem cara, estou me virando com a literatura. E O Legado da Perda foi um livro que conseguiu me transportar muito bem pro universo indiano. Eu demorei um bom tempo pra vir fazer essa resenha, porque foi difícil pra mim conseguir pensar em como eu podia falar pras pessoas sobre esse livro. Porque ele não é um livro que tem uma história, eu não posso dizer pra você, esse livro é sobre tal coisa. Porque se eu fosse escolher uma coisa sobre o que esse livro é sobre a perda. Então ele apresenta vários personagens que ao longo do livro você conhece a história deles, você conhece os ganhos deles, e todos eles perdem alguma coisa. E o livro meio que te transporta para um mundo onde perder é o grande acontecimento. E daí você fica meio que vendo como que cada personagem lida com o fato de estar perdendo alguma coisa. E como é o mundo perdendo coisas, assim, é bem intenso. Como eu não vou saber explicar em muitos detalhes o livro, eu vou ler ele aqui atrás, o resuminho que vem pra vocês. Jemubai Patel é um juiz aposentado que, desiludido com a vida, decide se isolar às margens do Himalaia. Morando num casarão decadente, Patel tem a companhia de Sai, sua neta órfã, de um cozinheiro idoso e de uma inseparável cadela de estimação. Mas o juiz está longe de encontrar o tão desejado refúgio, já que estão mergulhados em uma Índia exuberante e surpreendente, cercados de personagens insólitos e cômicos. Além disso, a região está em ebulição, prestes a entrar em uma desastrosa guerra civil. Mesmo em casa, jogando xadrez consigo mesmo, o juiz não terá paz.
pois o cozinheiro, homem submisso e atrapalhado, não consegue deixar de pensar no filho, imigrante ilegal nos Estados Unidos. E a neta, entrando na adolescência, começará a descobrir o amor na figura de um jovem professor particular. O Legado da Perda é um livro surpreendente, apaixonante e profundo, divertido e imprevisível, capaz de cativar o leitor desde as primeiras páginas. Então vamos lá. O livro tem esses personagens, esse núcleo de personagens principais, que é o juiz, a neta do juiz, a Sai, e o cozinheiro. Qual a pira? O juiz, ele nasceu numa família mais ou menos, tipo, não muito pobre, não muito rica, conseguiu uma bolsa e foi estudar na Inglaterra. E daí ele voltou, se casou e, tipo, era fodão porque ele era juiz na Índia e tinha estudado na Inglaterra, todo mundo achava ele legal e ele era rico. E, enfim, é bem interessante esse processo, a parte que narra ele contando essa história, porque mostra como é difícil, primeiro, se adaptar no Ocidente, sendo do Oriente, o quanto ele foi maltratado por ser indiano, quando as pessoas tinham preconceito, o quanto ele não conseguia certas coisas por ser indiano e como tudo foi muito dificultoso pra ele por ser indiano na Inglaterra. E quando volta pra Índia, como as pessoas acham ele fantástico e super exuberante por ter tido a chance de ir pra Inglaterra. Então, é esquisito, assim, porque na Inglaterra ele tem que adotar uma postura estereotipada de um indiano. Porque se ele for apenas ele mesmo, as pessoas não sabem como agir, assim, sem considerar que ele, putz, é um indiano. E na Índia, ele assume uma postura mais ocidentalizada, porque como ele passou um tempo na Inglaterra, ele já não consegue concordar com diversos hábitos indianos, e quando ele volta, as coisas entram meio que em colapso na cabeça dele, as pessoas não conseguem compreender o novo jeito dele pensar a vida, e ele não consegue mais se adaptar ao jeito antigo de pensar a vida. Então ele fica frustrado, não consegue se relacionar com essas pessoas e tal, e daí chega um ponto que a neta dele fica órfã e precisa ir morar com ele. E assim, ele já tá velho, ele só tem um cozinheiro, ele não sabe mais como lidar com pessoas, e aí? Aí nós temos a Sai, que é essa neta órfã, que os pais dela são fantásticos, assim, o pai trabalhava na NASA e tava fazendo experimento na Rússia, então parece que, tipo, os pais se encontraram na Rússia e tal, enfim, os pais morreram, ela tava no internato, e o único parente vivo era esse avô, e como não tinha mais ninguém pagando o internato, ela foi expulsa, e uma vez sendo expulsa, ela teve que ir morar com ele. Só que ele morava, assim, num lugar perto do Himalaia, no meio do nada, que tinha a casinha dele com ele, a Muti, que é a cadela, o cozinheiro e só. E era uma casa enorme, 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 cheia de velharias, etc. E aí, enfim, vai contando sobre como é a desilusão da Sai, que também é interessante, porque ela também tem uma visão meio ocidentalizada da vida, por ter sido criada nesse colégio interno cristão. Ela não tem muito a base hindu que as outras pessoas dali têm. E então ela já é mais vista como socialite. E o cozinheiro, bom, é de uma família de uma casta mais baixa, então todo mundo é cozinheiro desde sempre. E ele conseguiu mandar o filho dele para os Estados Unidos. E o único jeito dele conversar com esse filho dele, saber sobre o filho dele, que é o Biju, é com cartas. Então o Biju manda cartas pra eles e tal, e ele morre de saudade, quer muito que o filho consiga o green card e que consiga levar ele pra morar nos Estados Unidos também. E daí o livro também conta sobre como está sendo a vida do Biju nos Estados Unidos, que é mais ou menos o mesmo rolê que tinha acontecido antes com o juiz Patel na Inglaterra. Então, assim, essa vivência do imigrante é um fato constante no livro, e é muito interessante. E daí, como diz aqui atrás, que a Sai tá adolescente e vai encontrando o amor, é verdade, que é o professor particular dela, ela se apaixona por ele e tal, só que ele é nepalense. E daí, na época lá, tava tendo um levante dos nepalenses querendo um estado na Índia só pra eles. E assim, é muito legal, porque tem as pessoas
comentando, ah, a gente já deu o Paquistão pros muçulmanos, a gente já deu o Nepal pra essa galera, por que eles querem um estado aqui também? Eles que vão pro país deles e tal. E enfim, daí tem vários problemas, tem vários outros personagens também, porque a gente acaba conhecendo a vida inteira e cada um tem uma história que ela é contada no livro e cada um perde alguma coisa e a gente fica com pena do mesmo jeito. Então é bem complicado, porque chega no fim do livro você fica assim, putz, porque, cara, a gente dá tanto valor para as coisas que a gente tem que quando a gente perde elas, parece que o mundo acaba. Só que não é sempre assim, né? Na vida a gente sempre consegue se reconstruir e temos provas muito grandes disso. Provavelmente, tipo, nas nossas próprias famílias nós temos pessoas que tiveram que se reconstruir e que conseguiram. Então a gente sabe que se a gente passar por uma situação dessas, a gente vai conseguir. Mas a simples ideia de que a gente pode perder as coisas que são mais quistas pra gente e pensar em como a gente lidaria com isso e o que isso vai gerar pra nossa vida e etc. Esse é o tipo de reflexão que esse livro traz e é o tipo de reflexão que é complicada, principalmente nesse universo totalmente capitalista e fetichizado em que a gente se encontra. Então é um livro muito bacana porque você fica refletindo muito sobre isso, assim, sobre como é a sua relação com os objetos, o que os objetos significam pra você, qual é o poder que você transmite pra eles e qual é o poder que eles têm sobre você. E não só os objetos, mas as pessoas, as situações e tudo que te rodeia na sua vida. Então, assim, é bem bacana. O livro, ele tem, deixa eu ver, 53 capítulos e 413 páginas. Eu não demorei muito pra ler, porque a leitura é muito fluida. E como vai cada capítulo contando a história de um dos personagens em algum cenário diferente, com algum fluxo diferente, você não fica entediado da leitura, você pelo contrário quer ler mais e descobrir melhor o que está acontecendo. E você meio que cria uma conexão com os personagens e você não sabe, tipo, você não consegue torcer por eles e é tão frustrante na hora que eles começam a se dar mal, assim. E isso é uma coisa muito legal, porque a autora não tem medo de fazer com que os personagens se deem mal. Que eu acho que ela quer justamente testar esse feeling no leitor, que é o feeling de, putz, você tá lendo, você tá curtindo, mas ó, acaba, sabe? Tudo é efêmero, a vida acaba e tudo se perde, né? Enfim, sobre a Kiran, ela nasceu em Nova Delhi em 1971. Ela passou a infância na Índia e se mudou para o Reino Unido com 14 anos. Um ano depois, ela foi para os Estados Unidos, onde ela terminou os estudos. Então agora ela mora lá nos Estados Unidos, então tipo, ela viveu na pele como é ser uma indiana imigrante nos dois países que são descritos no livro. Então, tipo, eu acho que não é tão viajada assim a descrição que ela faz disso. Seu primeiro livro, Hullabaloo in the Guava Orchard, de 1998, rendeu-lhe críticas favoráveis, além do Best Trask Award, concedido a autores do Commonwealth abaixo dos 35 anos. Com o legado da perda, a autora recebeu o prestigiado Man Booker Prize de 2006. Kiran Desai vive atualmente em Nova York. Ela é bem bonita, como dá pra ver aqui na foto. Eu não tive tempo de pesquisar mais sobre ela, mas eu quero ver, assim, se ela tem outros livros, porque eu fiquei bem interessada. É uma narrativa muito boa, os personagens são muito bem construídos, a densidade do livro é bacana e por mais que ele teste suas emoções de muitos jeitos e cheia momentos que você fica tipo, eu não acredito que essas pessoas vão fazer isso, é incrível, é uma experiência que eu acho muito válida. E por mais que seja um livro que a gente não escuta muito falar sobre, que seja uma autora da Índia, que a gente nunca lê nada sobre a Índia, que seja um universo muito diferente da gente se inserir, porque como a gente não entende nada, é muito esquisito você ler, tipo, as referências geográficas, porque pra gente não faz conexão nenhuma, é muito esquisito você ler sobre aquelas roupas, as comidas, porque a gente não sabe direito o que é. Então, pra você entrar no imaginário, no fluxo da história, demora um pouquinho pra engrenar, assim, eu demorei, pelo menos.
porque eu não conseguia me encaixar no imaginário. Mas aí, a partir do momento que eu consegui, putz, o livro ficou sensacional. E, nossa, eu acho que valeu muito a pena. Eu encontrei ele numa loja aqui pra vender, num sebo, mas era novo. Tava por R$19,90. Então, tipo, pagar R$19,90 num livro bom, assim, eu acho que é uma sorte muito grande. Porque às vezes a gente gasta 40, 50 reais num livro que a gente nem gosta tanto. E esse aqui eu juro pra vocês que vale muito a pena. E além de ser muito legal essa coisa de poder viajar pra Índia sem sair de casa e conhecer um pouquinho ali do Himalaia e tal. Fiquei morrendo de vontade de ir na região do Tibete. Já tinha vontade de ir na região chinesa, agora eu tô com vontade de ir na indiana também. Enfim, já acho que estou falando demais, mas eu queria mesmo fazer um vídeo um pouco mais detalhado, porque eu acho que esse livro merece. E eu espero que vocês leiam e venham comentar comigo o que vocês acharam, pra ver se vocês gostaram tanto quanto eu. Um bom 2015 pra vocês e até breve!